palidez, tontura e fadiga. Esses sinais são muito comuns quando se tem uma deficiência ligada ao sangue, a anemia. Mas nem sempre quem tem o problema percebe os sintomas. Por isso, conheça agora as causas e os efeitos que o quadro pode trazer à saúde. Elas podem ser agudas ou crônicas, adquiridas ou hereditárias. A anemia é o nome de uma série de condições causadas pela deficiência na produção dos glóbulos vermelhos ou na concentração da hemoglobina, um tipo de proteína que dá cor ao sangue. Os tipos mais comuns são causados pela carência de nutrientes, como o ferro e a vitamina B12, problemas genéticos e doenças como a malária, por exemplo. Então a gente divide anemia crônicas e anemias agudas pelo tempo de instalação da anemia. Então, quando você tem uma queda muito rápida, que não dá tempo do organismo compensar, né, ele tem muita sintomatologia, a gente classifica isso como anemia aguda. Quando a anemia ela se instala de forma lenta, insidiosa, e o corpo vai se adaptando a níveis mais baixos de hemoglobina, a gente considera isso como anemia crônica. Anemias agudas são aquelas em que há perda excessiva e acelerada de sangue. Perdas entre 10% e 20%, como a que pode acontecer em acidentes e cirurgias, causam sintomas como tonturas e desmaios. Perdas sanguíneas acima de 20% podem provocar taquicardia, queda de pressão e palidez. Se a perda ultrapassar 30%, pode acontecer o choque circulatório, uma condição em que o coração e os vasos não são capazes de irrigar todos os tecidos do corpo, o que leva à morte em poucos minutos. Normalmente no quadro de anemia aguda, o paciente não tem tempo de se adaptar àquela falta de oxigenação que acontece no organismo. Na anemia crônica, a queda da hemoglobina é bem mais lenta, então o organismo consegue se adaptar. Então o coração começa a aumentar de tamanho e bater mais rápido para compensar a falta de oxigenação. Alguns órgãos eles se adequam a ter menos quantidade de oxigênio, então o paciente tem bem menos sintomas. Os sintomas de uma anemia crônica incluem palidez, cansaço, sonolência, falta de memória, falta de ar e até taquicardia. O paciente também tende a diminuir esforços progressivamente, já que eles agravam os sinais, que por serem sutis, muitas vezes não são notados por portadores de alguns tipos de anemia. Por isso, fazer exames de sangue regularmente pode detectar a doença ainda no início. A suspeita é feita pela clínica do paciente, né, pela história que o paciente conta e pelo exame físico, mas é basicamente com o exame do hemograma. No hemograma a gente vai ver todos os índices hemantimétricos e a gente vai ver a taxa de hemoglobina. Não basta apenas detectar a anemia. O problema deve ser investigado para que as causas sejam descobertas. Só assim é possível estabelecer o tratamento adequado ao seu caso. Para saber mais sobre anemia, acesse minhavida.com.br.